Ofensiva conservadora. Sem provas, polícia indicia advogadas da menina de Santa Catarina que conseguiu um procedimento legal após uma violência grave. Vamos entender aqui direitinho o qual que é essa notícia do Intercept Brasil. Reportagem aí da Paula Guimarães, da Catarinas, em parceria com o Intercept. Faz um ano que o Intercept Brasil denunciou a maneira como uma menina agredida e engravidada aos 10 anos em Santa Catarina foi pressionada pela juíza Joana Ribeiro Zimmer e pela promotora Mirela Dutra Alberton a desistir de um procedimento legal em uma audiência marcada por irregularidades. Foi só com a repercussão da reportagem que a criança conseguiu uma interrupção desse processo de gravidez. Mesmo assim, a polícia de Santa Catarina está empenhada em caçar as fontes que permitiram acesso ao processo judicial. O último passo foi o indiciamento, em 16 de maio, das duas advogadas que atuaram na defesa da menina. O vídeo da audiência estava sob sigilo judicial e foi enviado ao Intercept por uma fonte anônima. A proteção da identidade da fonte não é apenas a garantia constitucional, fundamental para que a imprensa tenha a liberdade de publicar histórias como essa, como também dever do jornalismo. Por isso, jamais revelaremos as fontes que nos ajudaram a denunciar as violações dos direitos daquela criança. Sem provas, Daniela Félix e Ariela Melo Rodrigues são apontadas como suspeitas de crime de violação de sigilo, previsto no Código Penal, e também por violação de sigilo de depoimento especial de crianças, crime previsto na Lei 13.431 de 17. Agora está nas mãos do Ministério Público a decisão sobre a denúncia ou arquivamento do inquérito. O Intercept publicou há um mês uma reportagem sobre a investigação que começou com uma denúncia anônima feita pelo Disque 100 e ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na época chefiado por Damares Alves. O denunciante pedia que se investigasse o vazamento da oitiva da criança por responsabilidade civil e criminal do Intercept, por vincular imagens e o áudio do depoimento e a responsabilidade dos pais da menina. Na investigação, o delegado se concentrou nas advogadas apontadas como autoras. Bom dia, Alisson Moraes. Bom dia, Zambarda. Sem anistia, querido. O inquérito também foi motivado por uma notícia de fato instaurada pela primeira promotoria de justiça da comarca de Tijucas, que solicitou judicialmente os acessos feitos aos processos relacionados ao caso, além dos endereços de IP dos computadores. Mesmo diante do fato de diversas pessoas, incluindo servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, acessarem o processo em datas distintas, Ariela de Melo Rodrigues é apontada como a única que teria acessado todos os eventos citados no inquérito. Ao Intercept, Rodrigues decidiu não se manifestar. Já o fato de Daniela Félix Rodrigues ser colunista do portal Catarinas é citado como elemento comprobatório de que ela seria a fonte da reportagem. Outra situação que apontaria para ela é o depoimento do padrasto da vítima, indicando que Félix teria recomendado a ele e à mãe que dessem entrevistas à imprensa, por isso ajudaria na garantia de direito à criança. É pura suposição e invenção achar que eu ser colunista voluntária de um veículo é prova de que fui eu quem dei origem ao vazamento. Isso não se sustenta, rebateu Félix ao Intercept. Gravíssimo isso aqui. Os elementos informativos coletados indicam que Ariela Melo Rodrigues e Daniela Félix Rodrigues violaram o sigilo processual dos autos, ao permitirem que o depoimento da criança fosse assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização judicial. De igual modo, Ariela Melo Rodrigues e Daniela Félix divulgaram sem justa causa informações sigilosas, apontou o delegado da Delegacia de Tijucas, Alisson da Rocha Costa, no relatório que fez o indiciamento. Abuso de autoridade. A pena prevista para cada um dos crimes indicados pela Polícia de Santa Catarina é detenção de 1 a 4 anos e multa. Para a Defensoria Pública, Nálida Coelho, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo, o NUDEM, não há por que falar em quebra de sigilo quando não houve prejuízo para a parte envolvida. O objetivo do segredo de justiça
em nenhuma medida é proteger funcionários públicos, que ao exercerem sua função numa república, estão sujeitos a críticas que suas decisões estejam sob escrutínio público. Na reportagem mostrando-nos que tanto a menina quanto a sua mãe manifestaram seu desejo de interromper a gestação, mesmo com as investidas da juíza e da promotora para desencorajar a criança. Um dia após a publicação, a menina, que era mantida em um abrigo para não fazer esse procedimento, pôde voltar para casa e alguns dias depois foi submetida a esse procedimento. A mãe da menina, sua representante legal, revelou em sua única entrevista ao Fantástico que não tinha sido ouvida em nenhum momento do processo. Depois da repercussão do caso e da realização do procedimento, ela desabafou: "Me sinto aliviada, estou grata pela saúde da minha filha que está bem, por um pouco de justiça, né?" É tão flagrante que estão querendo coibir os direitos profissionais das advogadas, nos disse o desembargador José Henrique Torres, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo ele, o próprio Código Penal, em seu artigo 153, infere que não há crime quando há justa causa. Isso é uma forma de perseguir a um abuso de autoridade na aplicação desse dispositivo. A OAB e o Ministério Público deveriam agir para provocar o trancamento da ação e para que autoridades respondam por esse abuso, avaliou ele. Advogadas têm toda a liberdade de independência, autonomia e autoridade para decidir o que fazer em prol do cliente. O juiz pondera que, mesmo se as advogadas forem responsáveis pelo processo ter vindo a público, ainda assim estariam agindo dentro da lei. Houve justa causa, se elas não tivessem feito isso, provavelmente o resultado teria sido terrível. De qualquer forma, elas, como advogadas, têm toda a liberdade, independência, autonomia e autoridade para decidir o que fazer em prol de sua cliente. Também na avaliação do juiz não há o que ser criminalizado em relação à violação do depoimento especial. Considerando que a lei foi criada para proteger a criança, o que não se viu durante a audiência realizada para convencê-la a continuar com a gestação, nela a juíza Joana Ribeiro perguntou à menina se ela suportaria ficar mais um pouquinho. Em vez da gente tirar a sua barriga e ver ele morrendo agonizando, é isso que acontece, continuou a promotora Alberton no vídeo que chocou o país. As advogadas tinham o dever de revelar para mostrar que a criança estava sendo vítima de violência e possivelmente do crime de abuso de autoridade. Isso não implica violação de sigilo, afirmou o juiz. Para Mariana Albuquerque, advogada do Instituto Alana, organização que atua em defesa dos direitos das crianças, e a criminalização das advogadas pelo fato da denúncia vir a público não condiz com respeito ao melhor interesse da criança, previsto no artigo 24, Lei 13.431. Ele tem como estrutura a proteção das crianças e adolescentes. A gente não pode usar o sentido de um artigo para justificar violência, não publicizar para esconder violações, destacou. As advogadas foram denunciadas também na OAB. Um dia após a publicação da reportagem sobre a perseguição policial às advogadas, em 23 de maio, a OAB de Santa Catarina deu encaminhamento a uma representação no Tribunal de Ética e Disciplina que requer a instauração de procedimento disciplinar contra Daniela Félix pela atuação no caso. Em 24 de maio foi publicada no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil a intimidação de Félix para que ela apresentasse esclarecimentos preliminares. A representação havia sido protocolada 10 meses antes por um time de advogados ultraconservadores. Os federais Cristonieto, do PL Fluminense, a presidenta da Frente Parlamentar Mista contra esse procedimento, e em defesa da vida, Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, e o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, olha ela aí, do PL de Santa Catarina. Vale lembrar, foi responsável pela instalação da relatoria da CPI desse procedimento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, criada por deputados conservadores de extrema-direita, na verdade, para investigar o procedimento e o nosso jornalismo. No documento enviado à OAB, parlamentares miram somente em Félix, afirmando que ela teria infringido artigos do Estatuto da OAB e do Código de Ética e Disciplina do órgão, além de ter violado o segredo profissional
e praticado patrocínio infiel, previstos respectivamente nos artigos 154 e 355 caput do Código Penal. Sugerem ainda que a advogada pode ter cometido o crime tipificado no artigo 125, que é provocar aborto sem o consentimento da gestante. Toda e qualquer manifestação que agir foi de forma antiética ou criminosa é totalmente improcedente. Se alguém quebrou as condutas éticas nessa relação processual, foram representantes dos órgãos de Estado e não a advocacia. A minha conduta e da outra advogada foram totalmente condizentes com a defesa de uma criança em uma situação de vulnerabilidade, tendo seu direito violado, afirmou Félix, que já apresentou sua manifestação à OAB pela improcedência total da representação. Na análise da Defensoria Pública Nálida Coelho, a ação das frentes parlamentares é uma demonstração de abuso do direito de representação e uma tentativa de coagir advogadas no livre exercício da profissão, além de fomentar a violação do direito ao aborto, ao procedimento legal. É mais uma tentativa para que, no futuro, outras meninas sejam levadas a desistir desse procedimento e outras advogadas sejam levadas a não fazerem esse requerimento, avaliou ela, Ana Caroline Campaiolo. Romantização desse crime. Na visão dessas parlamentares, a menina de 11 anos que engravidou aos 10 sequer seria vítima desse tipo de violação e por isso não teria direito ao procedimento. Segundo defendem, a criança não se qualificaria como vítima, porque a gravidez teria sido fruto de um relacionamento entre uma menina de 11 e um adolescente de 13 anos, filho do padrasto dela, declararam. Na época da publicação da reportagem, o Intercept optou por não revelar detalhes do tipo de violação à investigação criminal para proteger a menina e sua família. O fato da violência ter concluído que a autoria da violência envolve um menino de 13, no entanto, não suprime o caráter de vítima de abuso da menina, como lembrou a coordenadora do NUDEM. Segundo ela, não há como discutir consentimento quando se tratam de menores de 14 anos. É muito perverso abrir debate em relação à possibilidade de consentimento da vítima. A presunção de vulnerabilidade é absoluta para menores de 14 anos. A ideia da lei é que não há capacidade de consentir, enfatizou a defensora, referindo-se ao artigo 217-A do Código Penal, que tipifica esse tipo de crime. No ponto de vista de Coelho, a representação se configura como uma estratégia de revitimização das mulheres e meninas em casos de violações desse tipo. Uma menina que está numa situação de violência crônica, que deve ensejar olhar à proteção, é posta sob investigação. Se cogita a possibilidade dela ter culpa em relação ao que está vivenciando, apontou. Para Pedro Vaca, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as atuais investigações sobre o caso foram precedidas de discursos estigmatizantes contra pessoas defensoras do direito das mulheres. O coletivo Catarinas e o Intercept se focaram na atuação do poder público e seu papel frente ao acesso dos direitos reprodutivos. A atuação de funcionários públicos que estiveram no centro da atenção foram questionadas. Não há qualquer dúvida que a atuação dos operadores da justiça está submetida ao escrutínio do debate público, ele nos disse. Defensores dos direitos das mulheres pedem respostas. A preocupação com a criminalização das profissionais envolvidas na garantia do direito da menina motivou um comunicado da ONU ao governo brasileiro. No documento, tornado público na semana passada, após o prazo de 60 dias, sem que houvesse resposta do Estado, a organização demonstra especial preocupação com a perseguição a jornalistas que atuaram na cobertura e acerca da violação dos direitos sexuais e reprodutivos das meninas no Brasil. A ONU citou ainda o caso do Piauí, em que uma menina de 12 anos, grávida pela segunda vez após esse tipo de violação, também teve o procedimento legal dificultado. No documento que será apresentado no Conselho de Direitos Humanos, organismo internacional que demanda que o governo indique os desdobramentos da CPI desse procedimento e pede que o Brasil informe se o Estado de Santa Catarina ou qualquer outra autoridade competente pretende processar a menina e sua família, profissionais de saúde, advogados, jornalistas e outros defensores dos direitos humanos que trabalham no caso para garantir o acesso a esse procedimento. O Ministério das Mulheres informou ao Intercept que está reunindo informações requisitadas junto às áreas técnicas de outras pastas para enviar uma resposta conjunta. O enfrentamento à violência sexual contra meninas e mulheres, assim como a garantia dos direitos previstos em lei, é uma das prioridades.
disse o Ministério, que afirmou estar reestruturando as áreas de atendimento às vítimas de violência. A pasta também afirmou que está atenta à criminalização e perseguição de jornalistas mulheres, em especial as que cobrem pautas sociais. O caso da menina de Santa Catarina e seus desdobramentos também foi denunciado em audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 8 de março deste ano. Pedro Vaca explica que a corte reconheceu historicamente que a ativação de mecanismos penais contra jornalistas pode possuir um efeito nocivo à liberdade de expressão. Instaura-se um clima de temor que leva à autocensura dos jornalistas. No caso do portal Catarinas Intercept, há ainda uma incerteza muito grande sobre o alcance das investigações e processos. Isso tudo afeta diretamente as pessoas que podem ser criminalizadas, explica. No dia 15 de junho, advogadas de 5 organizações em defesa dos direitos das meninas e mulheres enviaram um pedido de providências a deputadas federais do campo progressista para que realizem um pronunciamento público em favor das advogadas criminalizadas, que oficiem no Ministério Público de Tijucas para prestar esclarecimentos sobre o inquérito policial que se manifestem em favor do arquivamento. Em relação à representação na OAB de Santa Catarina, demandam que oficiem o órgão para prestar esclarecimentos sobre a análise e admissibilidade da representação e que solicitem o seu arquivamento. A gente não pode usar o sentido de um artigo para justificar violência, não publicizar para esconder violações. As tentativas de perseguição que tomaram proporções que ameaçam as liberdades profissionais de todas as envolvidas, que atuaram nos estritos limites legais, afirmam no documento os representantes do coletivo Margarida Alves, de Assessoria Popular, Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde, Anis Instituto de Bioética, Cladem Brasil e Cravinhas, Clínica de Direitos Sexuais e Reprodutivos e Direitos Humanos da Universidade de Brasília. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Santa Catarina é o responsável por instaurar ou não processo ético disciplinar. Entramos em contato para entender, entre outras questões, o motivo da representação ter sido encaminhada somente agora, quase um ano após o protocolo, e por que não houve arquivamento imediato, já que a representação tem como tese central a desqualificação de uma menina enquanto vítima de uma violação. Por meio da assessoria de imprensa, a OAB informou que não pode se manifestar porque os procedimentos são sigilosos. No entanto, ressaltou que a tramitação do procedimento não significa concordância ou não com o que foi representado. A ordem não explicou por que ignorou por 10 meses a representação e só encaminhou o processo no dia seguinte à reportagem que revelou perseguição às advogadas. Cabuloso esse caso, o vídeo é impactante pra caramba e eu não poderia deixar de trazer esse caso para vocês, porque isso aqui é o mais puro suco de bolsonarismo e é a real censura que acontece da imprensa que realmente está cobrindo os direitos humanos. É disso aqui que a gente se livrou ao não eleger o bolsonarismo